Boa tarde. Boa tarde. Vocês já me conhecem, né? A gente já teve algumas aulas, então a gente vai dar sequência às nossas aulas. Como é que vocês estão? Como é que passaram como que é, no recesso? Tá tudo certo? Tudo bem também. Sempre bom, né? Um recesso para a gente descansar. E agora vamos voltar, então, e continuar nossas aulas. Então, como eu falei na nossa primeira aula, eu vou acompanhar vocês nas aulas 7, 8, 9 e 10 de Química. Então, essa é a nossa segunda aula. E essa aula, então, é sobre equilíbrio químico. Então, a gente vai continuar dentro da fisicoquímica, que é aquela área da química que a gente estuda as reações, que tem bastante aplicação no nosso cotidiano, e que a gente sempre vai estar, então, aplicando algum conceito da física, só que trazendo para a química, né? E vamos continuar mesmo, meio que na mesma linha da aula passada. Vocês vão ver que vão ter alguns tópicos que vão aparecer de novo. E a gente também vai estar estudando, então, fatores que interferem nas reações. Então, para começar o assunto de equilíbrio, a gente vai ver um pouquinho sobre a cinética química. Então, a cinética química, ela é o estudo das velocidades das reações e os fatores que a influenciam. Nossa primeira aula foi sobre termoquímica e a gente estudava, então, o equilíbrio térmico e a energia na forma de calor das reações químicas. E nessa aula agora, a gente vai estar estudando, então, a velocidade das reações químicas. Lembrando que velocidade, né, é um conceito, é um conceito da física que a gente já estudou lá, então a gente costuma calcular a velocidade média, e agora a gente vai estar trazendo isso para a química, calculando a velocidade das reações. Então, para calcular a velocidade de uma reação, a gente começa agora um assunto um pouco mais com fórmulas e com cálculos. Então, se alguém tiver alguma dificuldade em entender alguma conta, eu peço para que vocês me parem e perguntem, que eu faço essa demonstração matemática também para vocês. Mas eu acho que é um pouco comum para vocês, talvez, esse tipo de conta. Então, a gente vai estar calculando a velocidade de uma reação química através dessa fórmula aqui. Então, a gente vai... a velocidade média é a divisão da variação das concentrações dividido pela variação do tempo. Tudo isso em módulo, porque a velocidade ela tem que ser positiva. A velocidade de uma reação química ela tem que ser positiva, então sempre vai estar em módulo. Então, lembrando que variação é sempre o final menos o inicial, e a gente então vai estar calculando a velocidade de uma reação química através dessa fórmula aqui. E aí, eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês. Então, vamos assumir que a gente tem essa reação aqui, e a gente quer calcular, então, a velocidade depois de 2 minutos. Então, a gente tem uma variação de tempo aí de 2 minutos, e a gente quer saber qual é a velocidade depois, né, desses 2 minutos. Então, é só aplicar na fórmula mesmo. Então, a gente tem que a concentração de C2H2 nos 2 minutos é de 2 mol por litro. E a concentração no instante zero é 3,5. Então, é 2 menos 3,5. E a variação do tempo, então, vai ser 2 menos 0. E a gente vai ter menos 1,5 sobre 2. Notem que aqui a gente tem um módulo, né? Então, essa divisão aqui vai ficar positiva. E a gente tem que a velocidade média, depois de 2 minutos dessa reação, é de 0,75 mol por litro vezes minutos. Então, eu quero saber se ficou claro para vocês o que eu fiz aqui. E se vocês conseguem entender que essa velocidade que a gente está calculando aqui é depois de 2 minutos, e não nos 2 minutos. A gente está calculando uma velocidade média. Então, a gente tem essa variação de tempo. Então, a gente não pode só calcular
como eu posso dizer, só com os valores dos 2 minutos, porque a gente quer fazer meio que uma média de todas as velocidades que se passaram nesses 2 minutos. E a gente também pode calcular, sim, pelo SI é segundos, eu coloquei minutos aqui, porque eu peguei o próprio exemplo da apostila, mas no SI seriam segundos, sim. E eu não tô lembrada aqui, mas eu acho que pelo SI não é litros também, eu acho que é metros cúbicos, mas não tenho certeza. Mas essa unidade aqui não tá em SI, não. Só utilizei o exemplo lá da apostila. Tudo bem? Tá. Então, para frente. E aí, então, ali a gente calculou a velocidade média, né? Foi o que eu falei ali, que a gente assumiu, então, um período de 2 minutos e a gente fez a velocidade média durante esses 2 minutos. Mas a gente também pode calcular a velocidade instantânea de uma reação química. Então, a gente pode falar assim, tá, a média foi tanto depois de 2 minutos. Mas e no instante, nos 2 minutos, qual é a velocidade que essa reação se encontra, né? Em qual velocidade que tá? Então, como que a gente pode fazer? A fórmula é a mesma, só que nesse caso a gente pega informações que nós temos próximas do valor que a gente quer. Por exemplo, eu continuei calculando nos 2 minutos. Então, nos 2 minutos eu não sei qual que é a concentração, mas eu sei a concentração no 1 minuto e nos 3 minutos. Então, eu posso pegar 2 valores próximos ao que eu quero descobrir e fazer a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, a gente pega os valores do 1 e do 3 e aí calcula a velocidade nos 2 minutos. Então, o 2,7 menos 1,5 e o 1 menos o 3. Então, a gente também vai ter uma variação que daria negativo aqui, e aí por conta do módulo dá positivo. Então, notem que nos 2 minutos, a velocidade da reação é 0,6 mol por litro vezes minuto. E aí a gente consegue ver a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea. Então, ao longo dos 2 minutos, a média de velocidade da reação foi de 0,75 mol por litro vezes minuto. Mas no instante, nos 2 minutos, exatamente ali, a velocidade era de 0,6 mol por litro vezes minuto. Então, vocês sempre têm que prestar atenção, né, se vocês precisam calcular a velocidade instantânea ou a velocidade média, porque elas são diferentes. Vocês conseguiram entender essa diferença? Isso depende de como o exercício pedir, né? Às vezes eles falam em que unidade eles querem. Se eles não falam o que eles querem, geralmente é bom deixar em SI. Mas nesse caso aqui, eu nem me atentei a isso, desculpa mesmo, eu podia ter colocado aqui a transformação. Se alguém tiver dificuldade em transformar unidades, vocês podem também me pedir aqui que eu faço, que eu explico para vocês como é que a gente faz transformação de unidades quando tem mais de uma, né? No caso aqui, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Ou vocês estão tranquilos. Se vocês tivessem que transformar isso aqui para segundos, esse minuto para segundos, todo mundo sabe fazer? Tá. Então eu vou para frente. Qualquer coisa, me avisem que eu volto aqui. E aí, então, já que a gente está falando de velocidade de uma reação química, né? Para uma reação química acontecer, a gente precisa que ocorram choques entre as moléculas que estão envolvidas nessa reação. Se essas moléculas não se chocarem, não tem chance dessa reação acontecer. Então, a quantidade de choques e a energia que esses choques causam influenciam na velocidade de uma reação química. E esses choques,
eles não podem ser simplesmente choques. Eles têm que ser aquilo que a gente chama de choques efetivos. Então, aqui nesse GIFzinho, a gente pode ver que a gente tem círculos e quadrados. Diversas vezes eles se chocam, mas não formam uma ligação química, porque nenhum desses choques foi efetivo. O que é um choque efetivo? Choque efetivo, ele tem que ter uma energia e uma direção e sentido favorável. Então, no caso, só forma ligação quando esses risquinhos aqui estão na mesma direção e eles conseguem se unir. Então, os choques efetivos são esses choques na direção, sentido e energia necessária para que forme uma ligação química. Então, se não tiver nenhum choque efetivo, as moléculas podem se chocar o que for, que também não vai ter reação química. E aí, para uma reação ocorrer, não é só os choques efetivos que precisam acontecer, né? Além dos choques efetivos, é necessário que essa reação ela atinja uma energia mínima para que a reação possa ocorrer, para que forme essas novas ligações, ou quebra de ligações e novas ligações, e a reação continue acontecendo. Então, a partir daqui, os nossos gráficos, eles vão ser mais ou menos com esses eixos aqui, né? Quase sempre vão ser esses eixos, que é um eixo de caminho de reação por energia. Então, caminho de reação, no início da nossa reação, a gente tem os reagentes e no final a gente tem os produtos. Então, notem que, enquanto essa reação está acontecendo, mas a energia não está alterando, não há formação de produto. E aí, nesse momento aqui, a energia começa a aumentar e vai até chegar aqui em cima. Bem nesse ponto aqui, a gente tem a energia de ativação, que é a energia mínima para que essa reação aconteça. Então, antes disso, a gente só vai ter reagente. Nesse momento que a gente atinge a energia de ativação, a gente forma o complexo ativado, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aí, depois disso, então, a gente tem a formação de produtos. E aí, então, essa energia aqui é a energia mínima. A reação precisa atingir essa energia para que ela continue acontecendo. E aí, notem que essa linha contínua são reações sem catalisador e a linha pontilhada é a reação com catalisador. Então, notem que a energia de ativação numa reação sem catalisador é maior do que a reação com catalisador. Então, acredito que vocês, quem já ouviu falar de catalisador, já ouviu falar que os catalisadores aceleram a velocidade de reação, diminuem o tempo de reação, ou deixam a reação mais rápida. O catalisador em si, a função dele dentro de uma reação química é diminuir a energia de ativação. Consequentemente, ele diminui o tempo de reação e aumenta a velocidade, porque essa reação vai acontecer mais rápido mesmo. Só que a função do catalisador é diminuir a energia de ativação da reação. Então, essa é uma questão muito comum em vestibular, em prova, sobre a função do catalisador, porque sempre tem meio que uma pegadinha, que aí falam de energia de ativação, e geralmente as pessoas associam só a velocidade e tempo de reação. Mas lembrem-se, então, a função do catalisador é diminuir a energia de ativação. E aí eu falei que lá, quando a gente chega na energia de ativação, a gente forma um complexo ativado. Então, antes, o que é o complexo ativado? Ele é uma região, ele é meio que um subproduto, mas não é um subproduto, mas é meio que um produto. Quando a gente atinge a energia de ativação, tudo que era antes reagente se quebra, todas as ligações que existiam antes se quebram, e forma tudo meio que uma mistura de reagentes e produtos. Não tem nem reagente, nem produto, tem uma coisa que é tudo junto. E essa coisa tudo junto a gente chama de complexo ativado. Então, e aí depois que esse complexo ativado é formado, a gente
forma os produtos. Então, no caso aqui, a gente tem os reagentes que são só amarelos e só azuis, e a gente chega no complexo ativado, que está tudo junto aqui, não existe mais só amarelo e só azul, existe uma coisa só. E aí, depois do complexo ativado, então, há a formação de produtos, que a gente tem, então, duas moléculas, vamos chamar assim, né? Que é uma molécula, com amarelo e com azul. Então, o complexo ativado, ele só existe mesmo nesse ponto aqui. Um pouquinho mais para o lado, ele já não existe mais, ele já é produto. E um pouquinho antes, ele já é só reagente. Então, é realmente só na energia de ativação que existe o complexo ativado. E aí, então, quanto maior a frequência dos choques efetivos, maior a velocidade de reação. Então, isso é meio que uma questão de probabilidade, né? Se a gente tem só uma molécula, a gente só tem duas moléculas, né? Uma de cada reagente. E só tem essas duas dentro de um recipiente enorme. A chance deles se chocarem já é baixa, e a chance desse choque efetivo, desse choque ser efetivo, é mais baixa ainda, né? E a chance de que só em um choque esses reagentes atinjam a energia de ativação é baixíssima. Então, conforme a gente aumenta a concentração dos nossos reagentes, a chance deles se chocarem aumenta, aumentando a chance de choques efetivos e aumentando, então, a probabilidade de se atingir a energia de ativação. Então, quanto maior a frequência de choques efetivos, maior a velocidade de reação. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá. E aí, então, a gente também, numa reação química, a gente pode analisar a ordem da reação. A ordem de reação, vai ser uma relação entre a velocidade e a concentração ou quantidade de matéria dos reagentes. Então, quantidade de matéria, número de mols. Então, é essa relação entre velocidade e concentração dos reagentes. A gente tem que a lei de velocidade das reações é essa daqui. A velocidade de uma reação química é igual a uma constante que multiplica a concentração de um reagente elevado à sua ordem de reação, vezes a concentração do outro reagente elevado pela ordem de reação dele também. Então, para reações elementares, que são aquelas que ocorrem só em uma etapa, eu coloquei dois reagentes ali, eles reagem entre si e formam um produto, e pronto, acabou essa reação. A gente chama essa reação de elementar. E para reações elementares, então, a gente tem essa equação genérica aqui, que é esse número de mols multiplicando pelo Azão mais Bzinho vezes Bzão, resulta em Czinho Czão e Dzinho Dzão. A lei de velocidade dessas reações aqui, elas vão ser isso daqui. A velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração do A elevado à ordem de reação dele, vezes a concentração de B elevado à ordem de reação dele. Então, para reações elementares, a ordem de reação é o próprio número de mols de cada reagente, mas só para reações elementares. Para reações que ocorrem em mais de uma etapa, essa ordem de reação não é a mesma que o número de mols, não necessariamente. E aí a gente tem que calcular a ordem de reação para cada um dos reagentes. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver como é que calcula essa ordem de reação. Então, considere a fase gasosa da reação entre óxido nítrico e a molécula de bromo a 273 graus Celsius. A velocidade inicial de formação do brometo nitroso, eu acho, foi determinada experimentalmente para várias concentrações iniciais de NO e BR2.
Os resultados podem ser vistos na tabela a seguir. Então, aqui a gente tem a reação. E aí, aqui embaixo, a gente tem que foram feitos as informações na tabela, onde foi feito 4 experimentos, variando concentração ou do NO ou do BR2, e vendo a velocidade, para a gente ver como que essa alteração na concentração altera na velocidade da reação, para a gente poder calcular a ordem da reação. Então, determine a ordem de reação em relação ao NO e ao BR2, para a gente ver se a reação é elementar, e se a concentração de NO for triplicada, em quantas vezes a velocidade será alterada. Bom, então, vamos começar. Aqui, na primeira, então, pergunta a ordem de reação em relação ao NO e ao BR2. Bom, como que a gente faz isso, né? Então, em cada experimento aqui, variou-se ou a concentração do NO ou a do BR2. Então, se a gente quer saber a ordem de reação em relação ao NO, a gente tem que pegar 2 experimentos nos quais a concentração de NO é alterada e de BR2 não altera. Por quê? Porque a gente quer saber a ordem de relação só do NO. Depois a gente vai ver do BR2. Se a gente variar a concentração do NO e do BR2, a gente não vai ter uma informação exata sobre a ordem de reação. Então, para o NO, a gente pode pegar o experimento 1 e 2. Notem que a concentração de NO é alterada, mas a do BR2 se mantém a mesma. E aqui a velocidade também altera, né? Então, aplicando aquela lei de velocidade de antes, a gente tem que 24 é igual a uma constante que multiplica a concentração de NO elevado à sua ordem de reação, vezes a concentração de BR2 elevado à sua ordem de reação. E também que 150 é igual a uma constante que multiplica a concentração de NO elevado à sua ordem de reação, vezes a concentração do BR2 elevado à sua ordem de reação. E aí, a gente pode dividir uma pela outra, para a gente ver o que a gente consegue extrair aí. Então, vai ficar 24 dividido por 150, e tudo isso daqui dividido por tudo isso daqui. E aí, a gente corta o que tem de igual em cima e embaixo. E aí, a gente chega aqui. 0,16 é igual a 0,4 elevado a alguma coisa. Para a gente poder descobrir quanto que é essa alguma coisa, a gente tem que tentar deixar o 0,16 e o 0,4 na mesma base. Então, a gente sabe que 0,16 é igual a 0,4 elevado a 2, né? 0,4 ao quadrado. Então, 0,4 ao quadrado é igual a 0,4 elevado por alguma coisa. Como a base é igual, a gente corta a base e a gente tem que o alfa é igual a 2. Tudo bem, esse final? Tá. Então, a ordem de reação em relação ao NO é 2. E agora, vamos fazer para o BR2. Nesse caso, a gente também tem que pegar 2 experimentos onde, nessa vez aqui, né, a concentração de BR2 tem que mudar e a do NO não pode mudar, tem que ficar a mesma para a gente poder simplificar a nossa fórmula. Então, a gente pega o experimento 1 e o 3 e faz exatamente igual a gente fez antes. A gente aplica esses valores dentro da equação da lei da velocidade. Então, 24 é igual a uma constante que multiplica a concentração do NO
elevado à ordem de reação dele, vezes a concentração de Br2 e a ordem de reação dele. E 60 é igual a uma constante que multiplica a concentração do NO elevado à sua ordem de reação e a concentração do Br2 elevado à sua ordem de reação. E aí a gente também divide eles. Então, 24 dividido por 60, e aí tudo essa primeira aqui dividido pela segunda. Corto o que tem de igual, e a gente chega aqui 0,4 é igual a 0,4 elevado a alguma coisa. E aí, lembrando que quando a gente não tem nada aqui, né, é a mesma coisa que falar que é 0,4 elevado a 1. Então, cortando as bases iguais, a gente chega aqui, a ordem de reação em relação ao Br2 é de 1. Tudo bem? Tá. Então, agora, vamos ver se a reação é elementar. Lembrem, para a gente responder se ela é elementar ou não, a gente precisa lembrar o que significa, né? O que tem de relação entre a lei de velocidade, a ordem de reação e uma reação elementar. Então, em reações elementares, eles são os coeficientes, eles são as ordens de reação de cada um dos reagentes. O alfa, na verdade aqui era um beta, né? Eu errei aqui, eu tenho que corrigir esse slide aqui, tá, gente? Isso aqui é um beta e o beta que vai ser 1, o alfa é 2. Então, em reações elementares, a ordem de reação é exatamente igual ao número de mols de cada reagente. Então, essa daqui é a nossa reação, e a gente tem 2 mols de NO reagindo com 1 mol de Br2, formando 2 mols de NOBr. Então, a ordem de reação em relação ao NO é 2 e a ordem de reação em relação ao Br2 é 1, como a gente acabou de calcular. Então, essa reação é uma reação elementar. Então, a gente já sabe que ela vai estar acontecendo em uma etapa só, porque aconteceu, na verdade, né? A gente calculou a ordem de reação em relação a cada um dos reagentes e a gente viu que é a mesma que o número de mol deles. Então, sim, essa reação é elementar. E aí, agora, se a concentração do NO triplica, em quantas vezes a velocidade será alterada? Bom, então, vamos lá. A velocidade, então, aqui eu considerei só o NO, tá? Eu tirei a parte do Br2, porque pergunta só a relação entre velocidade e concentração do NO. Então, a gente tem nossa lei de velocidade aqui, e aí, então, a gente coloca aqui a velocidade igual a uma constante que multiplica a concentração do NO elevado a 2, porque é a ordem de reação do NO. Se a gente triplica essa concentração aqui, a gente vai ter 3 vezes essa concentração ao quadrado. Então, a gente vai ter esse 3 aqui é elevado ao quadrado, então vai ter 9, que multiplica uma constante, que multiplica a concentração ao quadrado. Então, para reagentes com ordem de reação de 2, quando a gente aumenta a concentração 3 vezes, a velocidade vai aumentar 9 vezes, porque a ordem de reação é de 2. E assim por diante. Então, aqui, vocês têm que lembrar só, quando tiver uma pergunta dessa, é que sempre a gente tem que considerar tudo uma coisa só, 3 vezes essa concentração. Então, o 3 também vai estar ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado e o NO ao quadrado. Então, se triplica, aumenta em 9 vezes a velocidade. Tudo bem? Tá.
E aí, então, agora a gente entra na parte do equilíbrio químico. Então, a gente já estava estudando velocidade de reações, mas agora a gente vai chegar nessa parte do equilíbrio químico, que é mais para um outro tipo de reação, para um tipo de reação química que até agora a gente não estava vendo. Então, até agora a gente estava vendo reações que terminam quando todo reagente é consumido. Então, a gente tem o reagente A e o reagente B, eles reagem entre si, todos eles são consumidos e eles formam um produto. Mas nem sempre isso acontece. Existem reações que não têm esse fim. Os reagentes nunca são consumidos totalmente. Eles chegam num momento onde, ao mesmo tempo que os reagentes reagem e formam produto, os produtos reagem entre si e voltam a ser reagentes. Então, a partir do equilíbrio, a partir daqui, a gente vai começar a estudar essas reações que não têm um fim. Então, olhando para elas, elas terminaram, porque não muda nada macroscopicamente, mas microscopicamente a gente consegue ver que ela tem essa continuidade. Isso acontece por conta da reversibilidade dessas reações. Então, a gente chama essas reações de reações reversíveis, que elas têm duas direções. Elas acontecem dos reagentes para os produtos, mas também dos produtos para os reagentes. E fica nesse ciclo aí, até que aconteça alguma coisa que quebre o equilíbrio químico da reação. E aí, então, como tem duas direções, tem duas velocidades. Até agora, a gente estava estudando só uma velocidade, da velocidade direta dos reagentes para os produtos. Mas agora a gente tem duas velocidades, porque é dos reagentes para os produtos para os reagentes. E aí, quando essas velocidades se igualam, quando a velocidade direta se iguala com a velocidade inversa, a gente chega no equilíbrio químico. Que, no caso, olhando, né, a gente olhando, ela não acontece nada, mas microscopicamente ela está continuando a reagir. E aí a gente representa as reações químicas a partir daqui diferente. Então, antes as equações, elas tinham essa seta simples, que elas só iam para um lado, porque todo o reagente era consumido formando os produtos. E agora, a representação é essa daqui. As reações, elas são reversíveis, então a gente tem reagentes indo para os produtos, mas a gente também tem produtos indo para os reagentes. Então, a gente tem essa seta dupla aqui, né? Essa seta dupla aqui, ela é diferente dessa seta aqui, que geralmente a gente encontra por aí. Isso daqui não é uma seta dupla, tá? Isso daqui, ela é uma seta de ressonância. Vocês vão ver, eu acho que no último conteúdo de vocês, que é de química orgânica, vocês vão aprender o que é ressonância. Isso daqui é uma seta de ressonância. Isso daqui, sim, que é uma seta, é a seta correta, né? A seta das reações reversíveis. Então, geralmente, vocês podem encontrar em livros, talvez em sites da internet, mas essa seta aqui não é a seta certa para representar equilíbrio químico. Vou até apagar para não confundir vocês. Tá, então, essa seta. Elas são meia setas, né? Cada uma delas é só uma meia seta e ela é uma seta dupla. Então, a gente fala que essa direção, a direção dos reagentes para o produto é uma direção direta, então é a velocidade direta, e dos produtos para os reagentes é o lado inverso, então é a velocidade inversa. E aí, quando a gente tem o equilíbrio químico, então, a gente pode ter a nossa constante de equilíbrio. Então, lembrem, não sei, a gente estava vendo ali a lei da velocidade, então a velocidade sempre era velocidade igual a uma constante que multiplica as concentrações. E aí, quando a gente tem o equilíbrio, quando a gente está no equilíbrio, a gente também pode calcular uma constante, essa constante da lei da velocidade.
Só que a gente chama essa constante de equilíbrio, porque a gente vai estar no equilíbrio, então essa constante que a gente vai calcular é a constante do equilíbrio. Então, a velocidade de uma reação química é proporcional ao produto das concentrações de suas substâncias que participam da reação. É a mesma definição da velocidade, da lei da velocidade que a gente estava vendo antes, né? Só que lá a gente considerava só uma velocidade, e aqui vão ser duas. Então, se a gente tem essa reação aqui, a gente pode calcular a lei da velocidade direta, que vai ser V1 é igual a K1, essa concentração aqui, que multiplica a concentração do reagente A elevado à ordem de reação dele, vezes o B elevado ao coeficiente dele. Mas também a gente tem essa outra velocidade, a velocidade da volta aqui. Então, a gente vai ter a velocidade 2 igual a um K2, que multiplica o Czão elevado ao Czinho e o Dzão elevado ao Dzinho. E aí, lembrando que no equilíbrio, essas velocidades são iguais. Então, a gente pode igualar essas duas equações aqui. Então, a gente tem que o K1, tudo isso daqui, é igual ao K2 vezes tudo isso daqui. E aí, a gente pode manipular essa equação aqui para a gente colocar tudo que tem constante de um lado, as constantes de um lado e as substâncias aqui, a concentração do outro. Então, fazendo isso, a gente chega nisso daqui. K1 dividido por K2 é igual a concentração, o produto, né, da concentração dos produtos, dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Aqui fica claro porque que fica K1 dividido por K2 e por que aqui fica o que estava com o K2 em cima e o que estava com o K1 embaixo. Vocês conseguem ver da onde saiu daqui e chegou aqui? Vocês querem que eu demonstre? Tá. Vou pegar aqui a caneta. Tá, então a gente tem essa igualdade aqui e a gente quer transformar. Vocês conseguem entender que uma constante dividido por outra constante é uma constante? Sempre. Sempre uma constante dividido por outra constante vai ser uma constante. Então, a gente quer descobrir só uma constante, porque toda lei de velocidade vai ter uma constante. Então, a gente tem que manipular essa nossa igualdade a fim de que a gente chegue numa constante igual a alguma outra coisa. Então, a gente pode passar esse K2 para cá dividindo, né? Porque se ele está multiplicando aqui, ele passa para cá dividindo. E esse daqui, ele estava multiplicando. Esses daqui, eles estavam tudo multiplicando. Então, quando eles passam para o outro lado, eles vão passar dividindo. Só que aí aqui, o K2 que vai vir para cá. Então, por isso que ele vai ficar embaixo. E desse lado aqui, são esses que vão para o outro lado. Então, por isso que eles vão ficar embaixo. E a gente chega nisso daqui. K1 dividido por K2 é igual ao produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Esse produto que eu estou falando é multiplicação, tá? No caso, K1 dividido por K2 é igual à multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes. E aí, então, a gente tem que K1 sobre K2 vai ser Kc, que é a constante do equilíbrio, que vai ser igual a essa divisão aqui. Tudo bem agora? Tá. Beleza, então. Então, agora a gente chega na equação do Kc. Então, sempre vai ser assim, a constante de equilíbrio
A gente sempre tem que lembrar que são os produtos divididos pelos reagentes. E aí, vale lembrar, né, muito importante, que somente os gases participam dessa equação aqui. Então, se a gente tem uma reação que tem líquido, gás, sólido, só vai entrar na conta do KC os gases da reação. Qualquer outro estado físico não entra nessa conta aqui. E aí, então, a gente também tem o Kp, que é exatamente a mesma coisa, também é a constante de equilíbrio, mas a gente pode estar calculando, então, em termos das pressões parciais das espécies envolvidas. Então, sempre vai ter a pressão parcial multiplicando essa concentração. Então, tudo que antes a gente tinha aqui sozinho, agora a gente vai ter a pressão parcial multiplicando eles. E, novamente, somente os gases participam dessa equação. Então, quando eles pedirem constante de equilíbrio em Kc, vocês não precisam considerar a pressão parcial. E quando pedem em Kp, vocês têm que considerar também a pressão parcial, que vai ser dado no enunciado, ou pelo menos vão dar alguma informação para que vocês possam calcular a pressão parcial e multiplicar aí pela concentração. E aí, o equilíbrio químico, ele ainda pode ser dividido no equilíbrio homogêneo ou heterogêneo. E o homogêneo vai ser aquele em que acontece em reações com todas as substâncias no mesmo estado físico. Então, esse exemplo aqui, todos eles estão na forma gasosa, então é um equilíbrio químico homogêneo. E já o heterogêneo são reações onde as substâncias estão em estados físicos diferentes. Então, aqui a gente tem sólido e gás. Então, a gente diz que isso é um equilíbrio químico heterogêneo. Homogêneo e heterogêneo também são termos que vocês já devem ter ouvido, né? E que o nome meio que sugere o que significa, né? Então, sempre homogêneo é sempre algo igual. Então, uma solução homogênea é uma solução com uma fase só. E o equilíbrio químico, então, é num estado físico só. E o heterogêneo em estados físicos diferentes. E aí, a gente chega no princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, não sei se vocês lembram da nossa aula passada, na aula de correção de exercícios, tinha um exercício que envolvia o princípio de Le Chatelier, e eu cheguei a comentar um pouco com vocês e expliquei um pouco sobre ele, mas agora a gente vai estudar ele mais aprofundado aqui em equilíbrio químico, porque o princípio de Le Chatelier, ele mostra pra gente o que acontece quando algo perturba o nosso equilíbrio químico. Então, a gente tem uma reação que está em equilíbrio químico e acontece alguma coisa, alguma perturbação externa nesse equilíbrio. Como que a nossa reação vai reagir a fim de diminuir os impactos, os efeitos dessa perturbação. E aí a gente vai, então, estudar o que a concentração, a alteração de concentração, a alteração de temperatura ou de pressão vai causar na nossa reação. Então, a gente tem ali reagente A e reagente B, formando produto C e produto D, e a gente aumenta muito a concentração do reagente A. Mas aquilo ali estava em equilíbrio. Tudo que for a mesma quantidade de produto formado voltava a ser reagente, o reagente ia para produto, mas aí agora a gente aumentou muito a concentração de um reagente. Não vai estar mais em equilíbrio. Então, o que essa reação vai fazer a fim de tentar voltar ao equilíbrio ali? Então, é isso que o princípio de Le Chatelier fala. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a questão da concentração. Então, como que a concentração, essa alteração da concentração vai interferir
no nosso equilíbrio, né? Então, quando a concentração de uma das substâncias da reação ela aumenta, o equilíbrio se desloca para o lado contrário. E quando a concentração de uma das substâncias diminui, o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado. Então, foi o exemplo que eu dei ali, né? A gente tem uma quantidade de A reagindo com B, e aí formando C e D. Essas quantidades, elas são as necessárias para que essa reação fique em equilíbrio. Então, os produtos são formados e, ao mesmo tempo, eles voltam para reagentes e assim fica. Se eu aumentar a concentração de um dos reagentes, não vai estar mais em equilíbrio. Então, o que a reação tem que fazer? Ela tem que formar mais produto. Porque se antes eu tinha, por exemplo, 5 reagindo com 4, formando 3 e formando 2, vamos supor. 5 com 4, 3 e 2. E aí a gente pega o que antes era 5 e a gente joga para 10. Não está mais em equilíbrio. Então, a gente precisa aumentar esses produtos aqui para que entre em equilíbrio de novo. Então, sempre que a concentração aumentar de um lado, o equilíbrio vai deslocar para o outro, vai formar o que está do outro lado. Então, se eu aumento a concentração dos produtos, o equilíbrio é deslocado para os reagentes. Se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para os produtos. E aí, se diminui, vai para o mesmo lado. Então, se eu diminuo a quantidade de produto, eu preciso formar mais produto para que volte ao equilíbrio. Então, tem essa relação aqui. Tudo bem, essa questão da concentração. Tá. E agora a temperatura. Aí agora para a temperatura a gente vai ter que voltar ali um pouquinho no conceito que a gente viu na aula passada, na questão de reações endotérmicas e exotérmicas. E aí, se vocês não lembrarem, a gente volta lá um pouco mais aprofundado, né? Mas então lembrando que onde está acontecendo nossa reação, a gente chama de sistema. Então, sistema é tudo aquilo que está na reação. Então, os reagentes, os produtos, o Becker, isso é o nosso sistema. E a vizinhança é tudo aquilo que pode fazer trocas tanto de matéria quanto de energia com o nosso sistema, mas que não faz mais parte dele. Então, ali ao redor do Becker, a mesa onde o Becker está apoiado, tudo isso é a vizinhança. Então, as reações endotérmicas são aquelas em que o sistema absorve, o calor da vizinhança. E o nosso ΔH é positivo. E já as exotérmicas são aquelas que liberam calor para a vizinhança e o ΔH é negativo. Então, quando a temperatura da reação aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado endotérmico. E quando a temperatura da reação diminui, o equilíbrio é deslocado para o lado exotérmico. E, bom, por quê, né? Então, vamos supor que a gente tem ali uma nossa reação, ela está em equilíbrio, e a gente fornece, calor ali, na verdade, a gente aumenta a temperatura, né, do meio, então a gente vai estar fornecendo calor para essa reação. Então, essa reação, ela vai deslocar para o lado que pega o calor, que vai também pegar esse calor para absorver. Então, sempre que a gente aumentar a temperatura, a gente está fornecendo energia em forma de calor para a nossa reação. Então, o lado que absorve calor vai ser deslocado para esse lado. Já quando a gente diminui a quantidade de temperatura, quando a gente diminui a nossa temperatura e diminui o fornecimento de calor, vai para o lado que tende a liberar calor, porque ele não precisa de calor para que aconteça.
Ele precisa realmente liberar calor. Tudo bem? E aí, nesse caso aqui, esse esqueminha aqui. A gente tem essa reação aqui, onde é uma reação exotérmica, porque o ΔH é negativo. Então, essa energia, ela libera calor, do jeito que ela está escrita. Então, a formação do NO2, né, libera calor. Então, se a gente aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca para os reagentes, que é o lado endotérmico. Lembrando que o direto é exotérmico, o inverso é endotérmico. Então, se aumenta a temperatura, vai para os reagentes. E se diminui a temperatura, vai para os produtos. Tudo bem? Posso ir para o próximo? Tá. E aí, por último, então, a pressão. Então, quando a pressão sob a reação aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado com menor número de mols. E quando a pressão sob a reação diminui, o equilíbrio é deslocado para o lado com maior número de mols. E por que que isso acontece? O lado com menor número de mols é o lado de menor volume. E o lado com maior número de mols é o lado de maior volume. Quando a gente aumenta a pressão no sistema, a gente diminui o volume, né? Vamos pensar numa seringa. Quando a gente vai aumentar a pressão nela, a gente tem que tampar, né, a ponta dela e pressionar ali o êmbolo. Então, conforme a gente vai diminuindo o volume, a gente aumenta a pressão. Se a gente tem uma reação química que está em equilíbrio, aumentar ou diminuir a pressão está relacionado com a velocidade dessas moléculas no meio e o número de choque delas e até realmente a velocidade delas e se elas vão meio que... se elas conseguem ficar nesse volume, nesse novo volume. Então, se a gente vai diminuir o volume, se a gente vai aumentar a pressão no sistema, é melhor que a reação vá para o lado de menor número de mols, porque a gente vai ter menos moléculas, vamos dizer assim, no mesmo volume, né? Então, a gente tem um volume reduzido. É melhor que tenha menos moléculas nesse volume do que muitas moléculas, porque muitas moléculas vai ocasionar, talvez, o rompimento desse recipiente. E quando diminui, então, é melhor a gente ir para o número com maior número de mols, para essas moléculas terem esse maior espaço aí para se movimentar e, enfim. Tudo bem. Então, nesse caso aqui, quando a gente aumenta a pressão, a reação vai para os produtos, porque aqui a gente tem 3 mols antes, né, da seta, e a gente tem 2 mols aqui. Então, se a gente aumenta a pressão, vai para o lado de menor número de mols e vem para os produtos. E se a gente diminui, vem para os reagentes, que aí é o lado com maior número de mols. Tudo bem? Tá. E aí a gente chega no quociente da reação. O quociente, então, ele é a relação da quantidade de reagentes e produtos num determinado momento da reação. Então, se a gente vê essa reação aqui, a gente tem que o quociente a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes. É igual
a equação que a gente tinha de Kc e de Kp. Mas qual é a diferença, então, né? Por que a gente não chama de Kc ou de Kp? Também, por que é uma nova letra? Bom, porque o Kc e o Kp, eles são as constantes do equilíbrio. Então, é só nesse momento, é só onde a equação, só quando a reação já está em equilíbrio químico. O quociente, não. O quociente, ele pode ser, ele é uma informação que pode ser calculada em qualquer momento da reação. Então, antes do equilíbrio, no equilíbrio, depois do equilíbrio, então a gente pode sempre estar calculando o quociente. Já o Kc e o Kp, não. A gente só pode calcular se a gente souber que a reação já está em equilíbrio. Aí a gente pode calcular essa constante. E aí, pelo quociente, por essa possibilidade de calcular ele a qualquer momento, a gente pode considerar o valor do quociente relacionado, né, ao K como uma perturbação no equilíbrio. Então, lembrem-se, a gente estava sempre vendo perturbação no equilíbrio, né? Então, a gente via que sempre que ocorre uma perturbação, essa reação vai reagir de alguma forma para tentar diminuir essa perturbação. Então, a gente vai considerar que o quociente de reação também é uma perturbação. E aí a gente vai considerar o valor dele e do K, e aí a gente vai assumir para que lado que a reação vai tender ali. Bom, então quando o Q é maior do que o K, a concentração de produtos é maior que a dos reagentes. E o equilíbrio, então, será deslocado para os reagentes. Quando o Q é menor que o K, a concentração de produtos é menor que a dos reagentes, o equilíbrio será deslocado para os produtos. E quando Q é igual ao K, a reação está em equilíbrio. Bom, mas por que, né, que a gente sabe, como que a gente sabe que a concentração de produtos é maior? Então, a gente tem que lembrar que o K é em equilíbrio. O Q não necessariamente vai estar em equilíbrio. Quando os valores são iguais, a reação está em equilíbrio. Mas quando for diferente, a reação ela vai estar ou antes do equilíbrio ou depois. Então, quando o Q for maior do que o valor obtido no equilíbrio, a gente sabe que os produtos vão ser maiores, porque vai dar um número maior aqui, né? Então, o de cima tem que ser maior do que o de baixo. Agora, quando o Q for menor do que o K, a gente sabe que os reagentes vão ser maiores, porque vai dar um número menor. Para dar um número menor, isso daqui tem que ser menor do que o de baixo. E quando for igual, a reação está em equilíbrio. Então, se a reação está antes do equilíbrio, a gente tem muito reagente e pouco produto, vai tender para os produtos. A gente precisa formar mais produtos para que chegue no equilíbrio. E se já passou do equilíbrio, eu tenho agora poucos reagentes e muitos produtos, eu preciso voltar a produzir reagentes para que fique no equilíbrio. E se estiver no equilíbrio, já está no equilíbrio. Tudo bem? Tá. Então, agora, eu trouxe um exemplo. Em uma solução aquosa, íons cromato, de cor amarela, coexistem em equilíbrio com os íons de cromato, de cor alaranjada. Segundo essa reação aqui. Dê a soma das afirmativas que indicam mudanças no sistema, favorecendo a coloração alaranjada se torne mais intensa. Então, a gente precisa ver qual dessas ações aqui das afirmativas vão garantir que o equilíbrio seja deslocado para o lado alaranjado. Aqui, eu não sei se ficou muito bom de ver,
tá? Por conta do amarelo. O amarelo é muito amarelo. Eu não consegui um que ficasse melhor de ver. Mas é só para vocês verem o lado que é amarelo e o lado que é laranja, tá? Então, aqui, deixa eu só lembrar. Tá, então aqui a gente tem o cromato, e aqui a gente tem o dicromato, e a gente precisa, então, que a cor alaranjada seja mais intensa. Então, o equilíbrio tem que se deslocar para os produtos, nesse caso aqui. Então, a primeira alternativa diz que quando a gente adiciona OH-, a gente vai fazer com que o laranja fique mais intenso. Então, a gente vai ver ainda o que é OH-, H+, mas talvez vocês já tenham visto, é a questão de ácido e base. Então, a gente está adicionando OH-, então a gente está adicionando uma base nessa reação aqui. Só que quando o OH- é adicionado nessa reação, que já tem um H+ aqui, ele vai reagir com esse H+ e vai formar água, fazendo com que a gente aumente a concentração de água nessa reação. E aí, lembrando que, quando a gente aumenta a concentração de uma substância, o equilíbrio tende a se deslocar para o outro lado. Ele tende a formar mais reagentes para compensar esse aumento de água aqui, o que faz com que o equilíbrio seja deslocado para o lado amarelo. Então, essa alternativa está errada. Tudo bem essa questão de OH reagindo com H+. Vocês lembram o que são ácidos, o que são bases? Se tiver um pouco complicado para vocês entenderem essa parte, eu continuo a aula, porque hoje a gente vai aprender ácidos ainda, daqui a pouco. E aí, depois de qualquer coisa, eu volto nessa daqui. Mas eu acho que é só essa alternativa que envolve reações de neutralização. Então, na outra alternativa, diz que se a gente diminui o pH, vai para o lado laranja. Diminuir o pH significa que a gente vai estar aumentando a concentração de íons H3O+, né? Os íons H+ na reação. Então, isso daqui dá um caráter ácido à reação. Então, a gente vai estar aumentando a concentração de ácido. Então, se a gente aumenta a concentração de uma substância, o equilíbrio tende para o outro lado, para formar mais, nesse caso, produtos, para compensar isso daqui. Então, o equilíbrio vai se deslocar realmente para o lado laranja. Então, diminuindo o pH, a gente desloca esse equilíbrio para o lado que a gente quer. Então, essa alternativa está correta. Aumentando a pressão. Bom, então, a gente viu que aumentar a pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor número de mols. Nesse caso aqui, a gente tem 2 mols aqui, mais 2 mols aqui, resultando em 4 mols. E desse lado, a gente tem 2 mols, né? 1 mais 1. E aí, então, se a gente aumenta a pressão, vai deslocar o equilíbrio para o lado com menor número de mols, vai deslocar realmente para o lado dos produtos. Então, para o lado laranja. Então, essa alternativa também está correta. Acrescentando mais água. Bom, é o mesmo caso de antes. Se a gente aumentar a concentração de água, a gente vai deslocar para o outro lado, porque tende a formar mais reagentes para compensar esse aumento aqui. Então, vai para o lado amarelo. Tá errado. Acrescentando mais ácido. Exatamente igual também que a gente viu. Acrescentar mais ácido também aumentar isso daqui. A concentração de H+. Então, sim, vai para o lado laranja. Tá correto. E acrescentar um catalisador. Bom, então, como eu falei para vocês antes, o catalisador, a função dele na reação é diminuir a energia de ativação da reação. Em nada influencia a questão do equilíbrio químico, então a gente vai colocar um catalisador ali na reação. Vale lembrar também que o catalisador não participa da reação,
Então, se eu tivesse um catalisador aqui, teria, né, catalisador mais tudo isso daqui, e aqui desse lado teria tudo isso daqui mais um catalisador. Ele não participa, ele não reage com ninguém, ele vai estar no início e vai estar no final da mesma forma, da mesma concentração, então ele nunca vai alterar um equilíbrio químico. Então, tá errado. Tudo bem, foi muito rápida nessa explicação. Tá. Então, aqui eu só trouxe as respostas. Tá. Gente, o aluno tá pedindo para vocês mandarem o nome de vocês no chat para chamada, tá? Obrigada. A nossa aula termina 5h15. 5h10, né? Tá, eu vou tentar terminar ali 5h05, mais ou menos, para não ficar tão corrida, igual a outra. Então, a soma nesse caso aqui seria 22. Então, agora, a gente estava vendo o equilíbrio químico, né? E agora a gente vai ver, então, o equilíbrio iônico. Então, a gente vai estar vendo o estudo dos íons, a gente vai estar estudando os íons no equilíbrio químico. Então, a gente tem, para começar, o equilíbrio de ácidos, de bases e o equilíbrio iônico da água. A gente pode dividir nesses três. Quando a gente fala de equilíbrio iônico, esses são sempre os tipos de íon que a gente vai estar estudando. H3O+, e OH-, né? Então, vou lembrar um pouquinho com vocês o que são ácidos e o que são bases. Tem muitas teorias que falam sobre ácidos e bases, mas a definição mais comum é a de ácidos diarrênios, que diz que, então, toda espécie que em solução aquosa libere íons H+, são chamados de ácidos. E todas as espécies que, quando em solução aquosa, liberam OH-, são bases. Então, os ácidos, né? Quanto mais forte o ácido, mais deslocado para os produtos o equilíbrio estará. E já nas bases, da mesma forma, quanto mais forte a base, mais deslocado para os produtos o equilíbrio estará. Então, uma equação genérica dos ácidos. Então, a gente tem aqui um ácido HA mais água, que vai formar H3O+, mais o A-. O A-, no caso, a gente chama de base conjugada. Então, sempre um ácido vai formar uma base conjugada. Esse A- aqui é a base conjugada do ácido. Isso daqui são os íons H3O+, que normalmente vocês vão encontrar por H+, né? Mas no caso é H3O+. E aí, da mesma forma com que a gente calcula o Kc, o Kp, tudo mais, a gente pode calcular a constante de equilíbrio do ácido, que sempre vai ser os produtos dividido pelos reagentes. Notem que aqui não entra a água, porque a água está líquida. Então, não vai entrar, porque a gente considera como 1, esse valor aqui como 1. Então, poderia ser multiplicado por 1, mas como não muda nada, a água não vai aparecer. E aí, na base, a gente tem essa equação genérica aqui. Então, COH mais água, reagindo e formando OH-, então é uma base, mais o C+. Então, toda base vai formar um ácido conjugado. Então, é sempre o contrário. O ácido vai ter sua base conjugada e a base vai ter seu ácido conjugado. E da mesma forma que dá para calcular o Ka, a gente pode calcular o Kb, que vai ser o mesmo esquema, né? Os produtos dividido pelos reagentes. E, novamente, a água não vai entrar, porque o valor aqui dela é 1. Né? Seria 1 aqui.
Então, é isso. E aí, o equilíbrio iônico da água. A água, ela tem um poder de auto-ionização. Então, duas moléculas de água reagem entre si e formam H3 ou mais e OH-. Sozinha. A água consegue fazer isso. Então, quando a gente monta, aqui a gente calculou o Ka e aqui o Kb. Quando a gente vai calcular da água, a gente chama de Kw, tá? O W é de água em inglês. Quando a gente vai calcular aquilo, a gente tem os produtos sobre os reagentes. Só que os reagentes são água. E a gente viu ali que o valor da água seria 1. Então, era como se isso daqui fosse dividido por 1. Então, não aparece nada. Então, o Kw é igual à concentração de íons H3 ou mais, multiplicado pela concentração de íons OH-. E aí, a gente sabe que a 25 graus Celsius, o Kw é de 1 vezes 10 na menos 14. E aí, a partir do Kw, a gente consegue fazer o cálculo de pH. O cálculo de pH, então, a gente calcula o potencial hidrogênio-iônico, e ele vai sempre estar expressando, então, a acidez ou basicidade da solução. Então, só que o potencial hidrogênio-iônico, o pH, que a gente chama, ele sempre vai estar expressando a acidez através da quantidade de íons H+. Acidez ou basicidade, né? Então, assim, a solução ela pode ser básica, mas o pH ele vai continuar sendo calculado pelos íons H3 ou mais, e não pelos OH- na base. Porque esse íon aqui é o íon hidrogênio iônico. É o íon hidrônio, na verdade, né? Então, esse cálculo aqui sempre vai ser em relação à concentração de íons H3 a mais. Então, a gente sabe que o Kw é igual à multiplicação tanto do H3 a mais quanto do OH-, e aí a gente sabe que é 1 vezes 10 na menos 14. Então, a gente tem que a concentração deles é igual. Então, a concentração de H3O+, é igual à concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 na menos 7. Porque se elas são iguais, elas multiplicadas têm que chegar nisso daqui. Então, se isso daqui for 1 vezes 10 na menos 7, isso daqui for 1 vezes 10 na menos 7, a gente vai chegar a 1 vezes 10 na menos 14. E aí, se a gente aplica menos log dos dois lados, a gente chega aqui. 14 é igual a pH mais pOH. Por que a gente aplica log? Porque as concentrações podem ser muito baixas. A gente trabalha com concentrações na menos 14. Significa que é 0,0000, muitos zeros até chegar no 1. Então, essas concentrações são muito baixas. Então, a gente teria que trabalhar com números muito baixos. E quando a gente aplica menos log, a gente cai numa escala de 1 a 14. Então, sempre a soma do pH com o pOH sempre vai ser 14. O pOH é igual o pH, só que considerando a concentração de OH-, né? Ele não é muito usado, na verdade, ele não é usado, a gente só usa o pH, mas sim, tem como calcular o pH a partir dessa expressão aqui, né? Então, como eu falei, chega na escala de pH, essa escala aqui que talvez vocês já tenham visto, onde de 0 até 7, a gente tem que, se o pH, né, tá entre 0 e 7, é um pH ácido, exatamente no 7 é um pH neutro, e acima de 7, então, é o pH alcalino, ou um pH básico. E aí, um exemplo de cálculo do pH, então. Então, a gente sabe, a gente tem essa expressão aqui, que pH mais pOH é 14. Então, a gente tem essa tabela aqui, com informações
da concentração de H3O+, o valor de pH, do POH e da concentração de OH-. E aí, então, agora vamos tentar preencher isso daqui que falta, né, na tabela. Então, para começar, vamos tentar preencher essa primeira linha aqui. Então, a gente tem só o valor da concentração de H3O+. Então, como que a gente vai chegar nessas outras informações aqui? A gente sabe que o pH é igual a menos log da concentração de H3O+. Então, o pH vai ser igual a menos log de 7 vezes 10 a menos 6. E a gente chega que o pH é 5,15. Pessoal, como que vocês conseguem fazer esse tipo de conta na calculadora? Não sei qual é a calculadora que vocês usam. Se vocês sabem usar a função logarítmica na calculadora. É tranquilo para vocês? Tá. Então, não sei se vocês têm calculadora aí perto de vocês, mas se vocês tiverem, tentem fazer essa conta. Sim, a gente pode usar as propriedades de log. É meio complicado, às vezes, usar, porque em vestibulares eu sei que eles dão os valores. Por exemplo, log, sei lá, log de 7 é tanto, log de 2 é tanto, para vocês conseguirem usar, né? Porque aqui, no caso, é 7 vezes 10 é menos 6. Se fosse só 10 na menos 6, aí a gente saberia que o log era 6, né? Aplicando propriedade de logaritmo. Mas quando tem mais assim, vocês podem usar também a calculadora. No vestibular não, né? Esqueci disso também, que eu podia ter feito um jeito aqui de vocês aplicarem, fazer isso à mão. Mas eu trouxe mais esse exemplo para ver se na calculadora mesmo. Mas pelas propriedades dá, né? Vai ser um pouco mais complicado aí. E aí o pH, então, chega em 5,15. E aí a gente sabe que pH mais pOH é igual a 14. Então, pOH, nesse caso, vai ser 14 menos 5,15 e vai ser 8,85. E aí, agora, do pOH, como que a gente vai chegar no OH-? A gente tem que fazer o inverso da função logarítmica. E o inverso, nesse caso, é sempre fazer 10 elevado a menos pOH ou menos pH, se for concentração de H3O+. Então, nesse caso, a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. 10 elevado a menos 8,85 e a gente chega na concentração de íons OH-. Se vocês tiverem calculadora perto de vocês, e vocês quiserem tentar fazer essas contas, seria bom. Porque aí a gente consegue ver se vocês estão conseguindo, ou, enfim, no sábado, eu posso pegar um exemplo que vocês, para ver se vocês conseguem fazer à mão, e aí a gente tenta fazer ali no sábado. Eu lembro vocês, propriedade de log, não sei se todo mundo lembra. E aí, então, aqui tá preenchido, né? Eu ia fazer com vocês para a gente preencher o resto da tabela. Acho que eu não vou fazer, porque acho melhor eu realmente trazer mais uma aplicação para vestibular, que vocês não precisem usar a calculadora. Então, vou deixar para sábado, tá? Fazer esse exemplo de pH, desculpa. Tudo bem para vocês? Tá. Então, eu vou preparar alguma coisa para sábado. E aí,
então, quando a gente fala de ácidos e bases, a gente tem a força de ácidos e bases, né? Nem todo ácido tem a mesma força, então tem ácidos mais fortes do que outros. Então, os ácidos fortes, eles se dissociam completamente. Então, as reações, as equações que a gente for ver de ácidos fortes, a gente vai ver essa seta simples, porque todo ácido é consumido e ele se dissocia completamente. Já os ácidos fracos, ou médios ali, né? A gente tem sua reação de ionização e equilíbrio, as setas duplas. E aí, quanto maior for o Ka, mais forte é o ácido, e mais ele vai se dissociar. E já a base é igual também. As bases fortes, elas vão se dissociar completamente, e já bases fracas têm sua reação de ionização e equilíbrio. E aí, quanto maior o Kb, mais forte é a base, e mais ela se dissocia. E aí, a gente pode ver a força de um ácido ou de uma base não só pelo Ka e pelo Kb, mas também pelo grau de ionização. Então, o grau de ionização, a gente vai estar calculando a quantidade de íons H+, liberados quando o ácido é solubilizado em água. Então, esse grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, é o número de moléculas que conseguiram, que foram ionizadas, dividido pelo número de moléculas que não foram ionizadas, que ainda estão dissolvidas ali, né, no meio. E aí, se esse grau de ionização for maior do que 50%, a gente tem que esse ácido é forte. Se for entre 5, de 5 a 50%, é um ácido moderado. E já menor ou igual a 5, a gente fala que esse ácido é um ácido fraco. Deixa eu arrumar aqui já, antes que eu esqueça. Então, vou de novo, porque pode ter confundido. Maior do que 50, ácido forte, de 5 a 50, ácido moderado, e menor ou igual a 5 é um ácido fraco. E aí, quando a gente tem reações de neutralização de ácidos e bases, a gente tem a formação de sais. Então, por exemplo, o sal de cozinha, é o cloreto de sódio, e ele é resultado de uma reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então, sempre que a gente tiver uma reação de neutralização entre ácidos e bases, a gente forma os sais. E os sais, eles podem ser considerados sais neutros, com caráter ácido ou com caráter básico. Os sais neutros são aqueles que são resultados de uma reação de neutralização de ácidos fortes com bases fortes. Os sais com caráter ácido são resultados de reação de neutralização de ácidos fortes com bases fracas. E de caráter básico, bases fortes e ácidos fracos. Então, os sais com caráter ácido, eles sempre, quando em reação, assim, né, quando ele estiver ali reagindo, ele sempre vai, o meio em que ele se encontra sempre vai ter um caráter ácido, mesmo sendo um sal, né, que não é nem ácido nem base, mas esse sal com caráter ácido, ele vai estar como eu posso explicar isso? Ele sempre vai favorecer o ácido. E já os sais com caráter básico, eles meio que vão favorecer o pH básico. E já os sais neutros, eles realmente, quando em solução, não vai fazer essa alteração, assim, né, no pH. E aí, a gente tem a solução tampão. São soluções que são resistentes à variação de pH. Então, sempre que a gente adiciona um ácido em alguma solução, esse pH vai diminuir,
ou quando a gente adiciona uma base numa solução, esse pH vai aumentar. Mas quando a gente adiciona ácido ou base numa solução tampão, essa solução não vai alterar o pH, porque ela é resistente à variação de pH. É claro que depois a gente colocar muito ácido ou muita base, a gente vai sair dessa região tamponada. E aí vai voltar a variar o pH. E o que é uma solução tampão? Como que ela é formada, né? Ela é sempre formada por um ácido fraco e sua base conjugada. Lembra, então, que lá na nossa reação de um ácido, né, eu falei que sempre o ácido formava uma base conjugada e uma base formava um ácido conjugado. Então, quando a gente prepara uma solução entre um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca com seu ácido conjugado, a gente forma uma solução tampão, que são essas soluções que são resistentes à variação de pH. Então, elas são usadas, por exemplo, em reações onde a gente precisa controlar o pH da reação, porque dependendo dessa mudança, a nossa reação pode ocorrer de uma maneira que a gente não quer, ou que o pH não pode ser uma variável da nossa reação. Então, a gente tem que controlar o pH. Então, a gente utiliza essas soluções para fazer esse controle do pH. E aí, para finalizar, a gente tem a nossa constante do produto de solubilidade, que é o KPS, que a gente vai estar, então, calculando a capacidade de um soluto solubilizar, formando íons. Então, aqui a gente tem nossa reação, nossa equação genérica aqui, o azão azinho, bezão bezinho, formando tudo isso daqui. E aí a gente tem que a nossa expressão aqui, notem que o azinho foi para frente do azão e o bezinho veio como veio aqui para o A. E o bezinho veio como aqui na frente do B e o azinho veio para o B, tá? Eles meio que trocam aqui. E aí o KPS, então, é essa expressão aqui, né? A concentração do A elevado ao coeficiente dele e o B elevado ao coeficiente dele. E aí agora um exemplo, para ficar um pouco mais claro. A gente tem essa reação aqui. Ca3 e aí duas vezes o PO4, formando 3Ca2+. Então, aqui, o 3 vem aqui para frente e esse 2 vem aqui para cima. Esse 2 vem aqui para frente e esse 3 vem aqui para cima. Então, exatamente o que aconteceu aqui. Então, a gente tem essa reação aqui e a gente sabe que a concentração do fosfato de cálcio é isso daqui, é 2 vezes 10 na menos 3 mols por litro. Quando ele se dissocia, qual vai ser a concentração de Ca e de PO4? Bom, a gente viu que 1 mol vai formar 3 mols de Ca. Então, a concentração de Ca vai ser 6 vezes 10 a menos 3. E aqui foi 2 vezes, então aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 3. Então, a gente sempre tem que cuidar. Quando a gente fala de solubilidade, a gente sempre tem que também pensar na dissociação desse sal aqui. Esse sal vai se dissociar formando 3 mols de Ca e 2 mols de PO4. Então, a concentração também vai ter que ser multiplicada por esse número de mols aqui, né? Então, a gente sempre vai fazer essa multiplicação. Então, agora colocando tudo isso na expressão do KPS, a gente tem isso daqui. E aí, então, o KPS vai ser o 6 vezes 10 a menos 3 elevado a 3 e o 4 vezes 10 a menos 3 elevado a 2. Então, fazendo essa conta, a gente tem que 6 ao cubo, deixa eu até ver se está certo isso, 6 ao cubo,
Tá certo. É 216 vezes 10 a menos 9. Lembrando que aqui fica 3 vezes 3, né? E aqui fica o cubo. E aí aqui também vai ficar 16. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente chega que o KPS dessa reação aqui, nessas condições, é de 3,456 vezes 10 na menos 12. Tudo bem? Então, sempre que a gente for calcular o KPS, a gente tem que considerar isso. A gente tem que considerar o quanto esse sal vai se dissociar e fazer essa multiplicação na concentração, para então fazer o resto da conta aqui, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente assumir a mesma concentração, vai dar errado. Então, sempre multiplicar, sempre pelo número de mols, essa concentração aqui, e aí fazendo o resto da conta. Então, por hoje era isso. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem para a próxima semana. Eu deixei o exercício 2, 3, 5 e 6 da apostila. Eu conferi eles. Eu acho que eles não têm erros, se eu não me engano. E é isso, tá? Então, obrigada. Meu contato tá aqui. Isso, aula 8. Qualquer coisa me chame se vocês tiverem dificuldade. E aí no sábado a gente vai se encontrar de novo. A gente vai fazer a correção dos exercícios. Bom, como agora a gente tem que... a gente está deixando, né, esses exercícios para vocês fazerem. O número de exercícios o número de exercícios para eu corrigir vão diminuir bastante. Então, vai ser uma aula, assim, com poucos exercícios. Eu acho que talvez a gente consiga corrigir todos. Então, eu peço para que vocês façam, para a gente poder discutir eles, né? Porque se eu só chegar aqui e ficar falando, talvez a aula seja muito rápida. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem. E eu acho que é isso. Eu vou trazer aquela questão do pH. Aula passada eu fiquei de preparar algo sobre um dos conteúdos que, se eu não me engano, era o estado alotrópico das reações. Alguém tinha ficado com dúvida. Eu preparei esse material, mas eu não mandei no grupo, porque logo depois veio o recesso, veio as minhas férias também, e aí foi uma confusão de fim de semestre. Então, eu tenho ele preparado, eu vou mandar no grupo de vocês também, da aula passada. Desculpa pela demora. E eu acho que é isso, dá para finalizar a aula já. Então, muito obrigada. Desculpa por semana passada, né? Não deu para dar aula, mas foi algo que fugiu do controle. Eu fiquei sem internet até 8 horas da noite, mais ou menos. E é isso, gente. Qualquer dúvida, me chamem. E é isso. Obrigada. Boa tarde.